Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 58 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio 100% voltada para o agro brasileiro. E agora chegou o momento da nossa entrevista do dia. Para o bate-papo de hoje, nós recebemos o Thiago Piassum. Ele é CEO da Rival Finance, que é uma fintech. E hoje o assunto é para falar sobre crédito rural. Olá, Thiago. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado a todos pelo espaço. Vamos falar um pouco de agro, crédito e falar sobre o mercado. Excelente, Thiago. Já começo te perguntando, né? O que é uma fintech? Uma fintech, para quem está nos ouvindo, nada mais é que uma empresa desenvolvida para ter soluções de crédito que possam dar mais acessibilidade a produtos tradicionais, que os bancos normalmente fazem, né? Então, pensem num banco, numa corretora que todos os ouvintes já tiveram contato alguma parte da sua vida. Uma fintech, ela começa pequenininha, né? O Nubank lá atrás trouxe para nós, é um grande exemplo de uma fintech, né? O Nubank trouxe para nós a realidade da conta digital, que antes, para ter um cartão de crédito, ter uma conta bancária, tinha várias barreiras, né? Então, esse é o conceito básico de uma fintech, tentar inovar e prestar serviços novos para os usuários, né? No nosso caso, a Rival é uma fintech voltada para soluções inovadoras no crédito privado para o agro brasileiro. E, bom, você é o CEO, né, dessa fintech, e ela foi criada, ela foi, planejada e projetada a partir de uma demanda de mercado, que é nítida, né? Quando você fala do agro brasileiro, a gente sabe que, bom, tem plano safra, como vimos, né? O lançamento há poucos meses, né? Mas há uma necessidade do produtor rural de crédito privado também, né? Porque esse crédito, por exemplo, do plano safra não é suficiente para atender pequenos e médios produtores. Então, eles acabam, né, buscando em bancos privados, né, recursos para poder viabilizar o seu negócio. E como que foi essa estratégia, né, que você criou para, né, tá criando essa fintech, a Rival Finance, né? Qual que foi o potencial descoberto aí nesse setor? Então, excelente pergunta. Acho que primeiro falar sobre o quanto que existe de demanda no mercado brasileiro. A gente primeiro, para contextualizar quem está nos ouvindo, ter a dimensão do que é o agro brasileiro. Nos últimos 20 anos, o crescimento do agro brasileiro foi em torno de 6% ao ano, comparado com a média mundial de 3%. Então, por mais que a gente tenha algumas ineficiências de crédito, de infraestrutura, o agro brasileiro dá um show, né? E quando a gente olha, por exemplo, a disponibilidade de crédito para o agro brasileiro comparado com a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, fica nítido o quanto que ainda existe potencial. A proporção que existe entre Brasil, Argentina, Estados Unidos e Uruguai para disponibilidade de crédito é na ordem de o Brasil ter 40% de disponibilidade de crédito para a sua produção de safra, Estados Unidos tem 75% de cobertura, enquanto que a Argentina e o Uruguai chega a 200%. Então, 5 vezes mais disponibilidade de crédito, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o principal estado produtor, né, que é Mato Grosso, 50% desse crédito para custeio, né, já vem ali da indústria que atende a cadeia de insumo, né? Então, as sementeiras, as agroquímicas, as agroindústrias, elas acabam tendo que complementar o que existe de plano safra, que é insuficiente, para que o produtor possa comprar os seus produtos, né? Então, o que a gente pensou? Bom, como que a gente pode ajudar o agronegócio no Brasil, dando esse contexto? Primeiro, eu vou pensar diferente aonde que eu vou captar recursos, né? Porque todo mundo pensa em captar recursos no Brasil para servir o agro, né? De investidores locais, bancos locais. Então, a primeira coisa que a gente pensou, vamos tentar criar um produto que a gente possa captar investidores globais. O que a gente precisaria fazer para que esses investidores globais financiassem um agro do pequeno e médio agricultor, né? Porque as grandes empresas conseguem acessar crédito no mercado internacional e nos grandes bancos, né? Para responder essa pergunta, a gente foi conversar com o pessoal fora, a gente teve em Estados Unidos, Europa,
conversando com gestores de investimentos e perguntando, olha, qual que é a principal barreira que vocês têm na hora de criar um fundo para fazer crédito de custeio, por exemplo, no agro? Assimetria de informação, Thiago. Os dados do agro brasileiro, do produtor médio, eles são complexos de serem acessados. Esse produtor ele é super regional, então ter uma equipe para ir visitar a fazenda é complexo. Se vocês conseguirem, de alguma forma, resolver isso, a gente teria interesse sim, porque é um setor vibrante, a gente acredita na tese e é isso. Então, a gente voltou com essa cabeça em 2023 para o Brasil e trouxemos gente experiente para participar do nosso projeto. Então, a gente tem gente com mais de 30 anos de experiência no crédito privado agrícola conosco. A gente anunciou o Fernando Fegiveres, que trabalhou mais de 20 anos no Itaú BBA com crédito privado, fez o turnaround do Voiter em cima de crédito privado rural. E a gente percebeu que tinha ali uma maçã muito perto do pé para a gente colher, que era o primeiro degrau que a gente daria, que é o quê? A gente conseguiria acessar o produtor médio e pequeno através das revendas de insumos, que já possuem nos seus cadastros o relacionamento com os produtores rurais regionais, as agroquímicas que precisam abrir espaço no seu balanço financeiro e não tem interesse de business de uma agroquímica, de uma agroindústria, não é vender crédito, né? Então, ela quer vender mais produto. Então, todo o dinheiro que ela precisa financiar o produtor para vender a prazo, ela poderia estar investindo no negócio dela, que é o que ela sabe fazer. Então, primeiro a gente criou esse canal de originação, que é a primeira etapa do nosso projeto, que é super simples, é criar essas linhas de crédito com essas revendas e com esse canal de fornecimento de insumos para a indústria do agro e trazer isso para um fundo, né, e captar esse recurso lá fora. O espaço que a gente vê para isso é gigantesco, porque só no Mato Grosso são 5 bilhões de dólares, estou falando em dólares, de financiamento do mercado de capitais por essas empresas. Então, Bayer, Syngenta, Paz, todas as grandes empresas que financiam o agricultor na ponta. Eu tenho um dado específico de Mato Grosso, que é 5 bilhões de dólares, são 5 bilhões de dólares que não estão sendo investidos na economia real, né? Então, a gente percebeu essa oportunidade, ela é a mais óbvia, porque o meu custo de originação, de relacionamento com o produtor, ele é feito através dessas empresas. Então, eu com uma equipe enxuta e tecnologia, eu consigo fazer toda a minha diligência de risco, eu consigo diminuir taxa para o produtor, e dessa forma a gente consegue criar a primeira solução, né? No futuro, né, o que eu sempre falo, enquanto a gente não resolver o problema do crédito para a produção, falar do crédito para investimento é um sonho, né? Então, um dia a gente ainda vai estar discutindo o crédito para o produtor investir em silos, investir em compra de terra, investir em mais maquinário produtivo. E esse é o problema que a gente quer resolver, né? E qual que é o impacto que a gente enxerga que isso traz para a vida das pessoas e para o Brasil, né? Toda vez que a gente consegue dar mais eficiência ao mercado de crédito, a cada 1% que a gente consiga economizar de despesa financeira, é uma economia que fica dentro da fazenda, né? E como a gente fala de volumes financeiros de bilhões, na ordem de bilhões de reais, tudo isso gera um fator positivo para a indústria toda, né? O Brasil ele cresceu nos últimos 40 anos a produtividade mais de 4 vezes da área plantada, sendo que o espaço para a área plantada no Brasil aí é o melhor espaço produtivo do mundo, né? Então, quando a gente fala de crescimento sustentável, que é uma tese que os gringos adoram, aqui é o lugar certo para fazer isso, né? Porque a nossa fonte de energia ela é renovável, né? O objetivo do mundo é chegar em 2050, onde o Brasil já está em termos de produção energética. A gente foi abençoado, né, geograficamente com a nossa matriz energética. O que falta para a gente é entender o porquê que o crédito ainda não chegou no agro aos patamares que deveria estar, né?
eu não quero monopolizar a conversa, mas só para efeito de comparação, o crédito privado, a disponibilidade de crédito privado no agro brasileiro, comparado ao mercado de imobiliário, chega a ser uma loucura. O real estate, né, o mercado imobiliário brasileiro, representa 10% do PIB do Brasil, e o tamanho do mercado de crédito para o mercado imobiliário é 13 vezes maior que o do mercado agrícola. Então, quando a gente olha a indústria, teve uma grande evolução nos últimos anos, porque depois de 2022, com a lei dos FIAGROS, a lei dos CRAs, a pulverização e a proliferação das CPRs financeiras, né? Tudo isso está facilitando a criação desses instrumentos. Então, o que a gente viu? Bom, beleza, a nossa regulamentação está incentivando os produtos financeiros para o agro a serem estruturados. O que a gente pode fazer de diferente, né? Como fintech e startup, né? Uma empresa que foca em inovação, procurar um bolso diferente. Então, a gente está pegando essas CPRs financeiras, empacotando elas com uma análise de risco nossa, uma estrutura de alocação que cumpra lá os requisitos do investidor internacional de risco, e a gente está em busca de aumentar as nossas captações com investidores internacionais. E o mais legal é que a Rival vai fazer o famoso skin in the game, né? A gente vai alocar 20 milhões de reais nossos proprietários, de todos os sócios que existem na nossa empresa. Hoje são 12 pessoas dedicadas ao projeto. Esses 20 milhões vão ser emprestados para os produtores agrícolas via CPRs, para a gente sinalizar para o mercado que a gente também está comprometido com o que a gente fala, né? Porque é uma forma da gente estruturar o produto aqui no Brasil e fazer o roadshow global. Então, em outubro, a gente está indo para Dubai em busca de 100 milhões de dólares em investimentos para financiar a cadeia do agro. E de que modo que funciona, né, a implantação, por exemplo, né, para essa tomada de crédito para o produtor rural? Vamos pensar, né, um pequeno, médio produtor rural aqui de Mato Grosso, né, que está ouvindo esse nosso bate-papo, fala assim, olha, acho que essa era a saída, era a alternativa aqui para eu conseguir dar mais subsistência para a minha produtividade. Como que funciona na prática, né, essa implantação da tomada de crédito do exterior? Aí que está a melhor parte, né? A gente brinca que se não for igual o Pix hoje em dia, tu nasceu com a fintech errada, né? Com a solução errada, porque ninguém quer saber qual que é a tecnologia por debaixo, se é blockchain, se é token, se é investidor externo ou não. As pessoas querem a solução, né? Então, um grande desafio foi a gente entender que obrigar o agricultor a baixar um novo aplicativo, fazer ele assinar novos documentos, seria um grande desafio. Então, a gente lida direto com o canal que ele já conhece, né? Então, pensa que a revenda de insumos, a cooperativa dele, ela já dá para ele o crédito, correto? Ela já tem o cadastro dele, ele já sabe como é que pega. O que vai acontecer é que a gente vai fazer essas linhas de crédito para esses players que estão aí no Mato Grosso, falam com o produtor diariamente, conhecem como é que esse produtor paga ou não paga o produtos de insumo, e como a gente vai financiar via esse canal, a minha relação vai ser com esse canal, porque daí eu tenho eficiência, entende? Se eu fosse lidar diretamente com o produtor, o meu custo de ir ao campo seria tão grande que eu não poderia fazer os cheques de 200 mil, 300 mil, 500 mil, que hoje é o gargalo, né? Onde o produtor paga tão caro por esse cheque. E a gente está falando de um mercado que ele tem uma demanda tão grande, uma oferta tão pequena, que o produtor recorre a cheque especial, ele recorre a juros de 4% ao mês, porque precisa complementar aquilo que a estrutura bancária não faz, né? Então, não é que o produtor goste de pagar mais juros ou não, é uma questão de necessidade. E quando as revendas de insumo, as agroquímicas, as agroindústrias, elas batem no limite financeiro da empresa para dar o crédito, simplesmente esse crédito seca. Aí lembra aquele dado que eu te dei no início da conversa de que o Brasil tem uma proporção de produção de safra e de crédito de apenas 40%, enquanto que Estados Unidos tem 75% e a Argentina e o Uruguai tem 200% de disponibilidade de crédito? O que isso significa? Significa que pelo que a gente produz, o que a gente tem disponibilidade de crédito no Brasil comparado com
com países próximos, né? Eu não estou falando de outro lado do mundo ou de um país muito diferente do que é a nossa realidade. A Argentina e o Uruguai estão aqui do lado. Eles têm ali uma cobertura para que eles produzem safra de 200% de disponibilidade de crédito. Estados Unidos, que é o nosso grande competidor também na parte do agro, tem 75% de cobertura, é quase o dobro, né? Então, o que a gente acha? Como é que começa mais fácil, né? Porque se eu fosse querer complicar aqui, produtor, baixa o meu aplicativo, me manda a tua documentação, fala com o investidor internacional para ele te conhecer e ele ver que tu existe, não é uma frase, entende? Não, eu vou aquela maçã mais óbvia, né? Que até o produtor usa essa frase, né? Não vamos inventar complexidade. O que eu preciso, o que a gente tem como missão é aumentar as linhas de financiamento com o investidor lá fora. E aí as estruturas financeiras para isso, eu acho que fica até chato eu te explicar, mas aí é uma estrutura de captação de recurso internacional. A gente abre uma sociedade de propósito específico, onboard o dinheiro do investidor internacional para o Brasil via uma conta internacional, aí faz a securitização da CPEs, faz a diligência de risco. Só que a grande sacada foi a gente fazer isso via um canal, entende? Né? Porque hoje o que impede, por exemplo, um banco tradicional, e acho que é por isso que o produtor precisa entender agora que o banco é malvado, né? Não gosta da gente, porque eu tenho que acessar o cheque especial, que o juros é caríssimo. É que para uma área de crédito do banco ser estruturada, ele pagar o custo de verificação de safra, todo aquele processo, o custo disso é tão alto que os volumes financeiros que o banco tem que fazer para valer a pena uma linha de crédito elimina bastante produtores médios e pequenos, entende? Por isso que tu vê a concentração do mercado de crédito brasileiro em 90% das maiores, vai para 90% das maiores empresas do setor agro. E hoje o Brasil ainda tem 60% da área plantada e uma parte extremamente relevante da produção nos pequenos e médios produtores, né? Então, como é que a gente resolve esse problema, que é um grande desafio? Não estou dizendo que a gente vai conseguir resolver isso do dia para a noite, mas essa é a nossa missão e propósito. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Thiago Piasson, ele que é CEO da Rival Finance. Thiago, é uma empresa, né, uma fintech inovadora, né, é a primeira que atua nessa captação de investimento internacional, né, de forma privada, né, para pequenas e médias empresas, e vocês já estão se destacando, né, vocês já estão cadastrados aí para poder receber esses investimentos, já está tudo esses trâmites, né, tudo já muito encaminhado. E vocês já estão entre as 10 startups selecionadas aí para um evento nos Estados Unidos, né? Em Washington. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que começar a nossa tese para em busca do investidor internacional, acho que faz parte da exposição que a gente tem que ter nos eventos globais, né? Então, a gente tem um dos nossos sócios hoje em Boston, que é o Felipe Sena. Ele está com o trabalho de nos apresentar globalmente, né? Então, imagina que a gente bate... Para o produtor e para o ouvinte entender, é o trabalho igual de todo mundo, né? Bate em 100 portas, 20 abrem, das 26 gostam da tese e nos ouvem, né? Então, a gente participou de um evento que foi o Select USA, que é o maior evento de fintechs dos Estados Unidos, onde a gente teve toda uma curadoria para avaliação da capacidade da tese, de escalabilidade, toda a curadoria jurídica, né? A gente foi incubado pela Machado Meyer, que é um escritório de advocacia, tem muita relação com agro, né? Que faz muita securitização e estruturação de operações de crédito. E esse evento nos Estados Unidos foi o primeiro e não vai ser o último. A gente tem uma agenda forte, né? Como eu falei, na Ásia, a tese do agro é muito benquista, né? A gente tem o GITEX, que a gente também foi selecionado, que é um evento em Dubai, onde vai eu, a minha co-founder, Laurene Viana, e o nosso outro sócio, que é o Léo Hudges, que é um cara que
veio do Citibank Global, o cara que é irlandês, né? Imagina, a gente tem um irlandês. O que o irlandês está falando sobre crédito privado agrícola? Olha, ele tem que defender que o setor é forte para o gringo, né? E nada melhor que um gringo defendendo a tese para outro gringo, né? Porque aí a gente brinca que é óbvio que a gente sempre vai defender o setor. Então, esse evento em Dubai, ele tem mais de 1.000 investidores que vão nos observar. A gente vai estar com um comitê muito qualificado de pessoas lá. A ideia é a gente conseguir cheques de 20 milhões de dólares mínimos, né? Então, a missão é tentar pegar 5 cheques. E se tu for parar para pensar, 20 milhões de dólares não é nada para esses investidores globais, né? Mas com 20 milhões de dólares trazendo para o Brasil, eu já consigo abrir uma linha de financiamento para uma cooperativa, para uma revenda de insumo na região de Mato Grosso, enfim, que faz a diferença, né, para o produtor, e começa a movimentar o mercado com um produto e com uma visão de negócio que não é comum, como tu disse, né, realmente não tem nenhuma outra tese que tem esse foco de abrir essa linha lá fora, né, e isso foi um diferencial que eu quis que a gente tivesse, porque é a forma que a gente tem de inovar, né? Como eu falei lá atrás, o que é uma fintech? É tentar inovar e resolver um problema que existe. Se os produtores conseguirem mais financiamento para comprar mais insumos, mais máquinas e investirem na sua produção, a produção agrícola cresce mais, a economia cresce mais, o produtor lucra mais. E se a gente conseguir diminuir a despesa financeira que esse cara tem pagando de juros, o impacto é gigantesco também, porque o dinheiro fica com ele, ele consome mais na região e vira uma bola de neve, né? Então, esse que é a visão que a gente tem. E esse evento, né, que vocês estarão participando em Dubai, vai ser de 13 a 16 de outubro. Então, assim, já está quase aí, né? Os investimentos estão sendo captados, os recursos estão sendo buscados, né, no exterior. E o produtor rural, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão interessadas nesse assunto, como podem saber mais sobre isso? Quais são os canais de vocês? Hoje, como toda boa empresa que tem um contato próximo com o cliente final, a gente tem as redes sociais, né? O nosso Instagram é Rival Finance, RIVOOL, Finance de finanças. No nosso LinkedIn, o nosso próprio site tem a parte de blog, onde a gente mostra todas as pesquisas de mercado, né? Hoje quem conduz as pesquisas de mercados da nossa tese é o Cristiano Oliveira, que é PhD em macroeconomia e foi meu professor da universidade, inclusive, é nosso sócio, então é uma história bacana. E é um apaixonado por agro, e todas as nossas pesquisas que foram feitas foram assinadas por ele. Então, inclusive, se o produtor quer ter acesso a material sobre o agro brasileiro, o nosso site, que é rival.finance, só isso, tem ali na parte de materiais bastante produção de conteúdo relevante. A gente faz a cada 6 meses o Market Review, né? Porque imagina o seguinte: como é que eu apresento o agro brasileiro para o investidor lá fora? Produzindo pesquisa, né? Eu não posso usar uma pesquisa de uma empresa terceira para falar aquilo que eu quero que ele entenda, né? Tem que ser uma produção nossa. Então, graças a Deus, a gente tem tido bastante sucesso nessa parte da empresa, que muitas vezes as teses começam sem uma pesquisa eficiente, né? A gente começou já com uma pesquisa profunda, desde o início. Eu falei, Cristiano, se a gente for querer ter um diferencial, a gente vai precisar falar exatamente, saber o que a gente está falando, qual que é a dor real que a gente está matando, como que a gente vai executar isso, porque quando se fala de fintech de crédito, existe uma descrença muito grande na capacidade de análise de risco daquela fintech, né? Porque se o banco não faz, quem somos nós para fazermos, né? A gente não é mais inteligente que o banco. Na realidade, é só um modelo que é diferente, entende? Porque o mercado normalmente não precisa ser um gigante para tu criar uma solução inovadora, né? Acho que esse que é o grande barato. E a gente precisa cair na real, né? O Brasil é o agro, né? Se a gente não botar se o brasileiro não começar a amar o agro como ama futebol, eu não sei, a nossa vocação, cara. Se a gente olhar em 20 anos, a única coisa que deu certo no Brasil, eu tenho 30,
A única coisa que eu vi dando certo no Brasil, não querendo ser pessimista, foi o agro. E mesmo assim tem tanto espaço para dar mais certo ainda que chega a ser assustador. Porque quando a gente olha dados de eficiência de transporte, logística, custo de produção, enfim, tem um belo espaço para a gente melhorar ainda, e isso só nos deixa mais animados, né, quanto ao futuro. Excelente, Thiago. Muitíssimo obrigado pelas informações. Tem mais alguma questão que você gostaria de pontuar, de trazer, né, que talvez eu não tenha abordado nas perguntas? Eu gostaria só de agradecer. Acho que o agro brasileiro ele fala por si só. A Revoo é uma empresa que é uma fintech que nasce com a ideia de atingir esses investidores institucionais, né, qualificados, e depois abrir isso para um investidor de forma tradicional. Os desafios são enormes, né, mas assim que a gente tiver com os primeiros fundos rodando e com as coisas acontecendo, a gente volta aqui para falar, mostrando já a parte prática, né, que eu acho que isso vai ser bacana também. E é isso. Excelente, Thiago. Agradeço muitíssimo você falar conosco, tirar um tempinho na sua agenda, trazer essas informações, né, dessa ação, né, dessa inovação, né, para o agro brasileiro. E já fica o convite, sim, para uma próxima entrevista, né? Os microfones aqui da Rádio Agro estão abertos e disponíveis para que vocês possam estar trazendo, né, isso que tanto interessa o produtor rural, que é o crédito, que é poder viabilizar o seu negócio e poder se tornar cada vez maior, né? Como você disse, o agro brasileiro, ele é uma potência e pode se tornar cada dia uma potência muito maior. Então, agradecemos muito a sua participação hoje conosco. Muito obrigado. Encerramos aqui a entrevista do dia com o Thiago Piassum, ele que é CEO da Rival Finance. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já. O Jornal Brasil Rural volta já.